Bem, essa é a segunda parte da aula dessa semana e vou falar um pouco aqui, vou destacar alguns aspectos de algumas das conferências do William James no livro As Variedades da Experiência Religiosa que foram indicadas para essa semana. O Wilton já havia falado, né, no capítulo sobre experiências místicas. Vou falar agora um pouco sobre alguns dos outros capítulos desse livro. E, bom, o livro começa é, o ideal seria que vocês lessem esse livro inteiro, tá? Mas eu sei que é um livro, assim, grande, são muitas páginas e o tempo é curto, mas fica aqui a referência para que se vocês mais adiante tiverem interesse, podem ler o livro inteiro. Mas o livro começa com uma discussão bem interessante. Vocês têm que lembrar que esse livro aqui foi escrito no final do século XVIII e início do século XIX, tá? As conferências são conferências que o William James deu na Escócia, em 1809, se eu não me engano, e depois o livro foi publicado em 1902. Então foi um ciclo assim de conferências. E a primeira conferência se chama Religião e Neurologia. E essa é uma conferência bem interessante porque ele parte do conhecimento científico que se tinha na época sobre as doenças mentais. Vocês têm que entender que isso aqui é antes assim da psicologia moderna, né? Na verdade, a psicologia moderna foi em parte criada pelo próprio William James. O William James escreveu o primeiro manual de psicologia que se chama Princípios de Psicologia. E, enfim, esse é o período em que estavam se desenvolvendo essas coisas. O Freud estava desenvolvendo a psicanálise e assim por diante. Mas então o primeiro livro, o primeiro capítulo desse livro, a primeira conferência do William James, se chama Religião e Neurologia, e o que ele pergunta e o que ele diz lá é o seguinte: olha, existe uma objeção que as pessoas fazem com relação às experiências religiosas, que é a seguinte: muitas experiências religiosas são tidas por pessoas que são mentalmente desequilibradas, ou loucas, né, ou esquizofrênicas. E será que por que a gente deveria então levar a sério o conteúdo dessas experiências religiosas, se existe sempre a possibilidade de que as pessoas que as têm são pessoas desequilibradas ou malucas, ou que estão tendo distúrbios, ou são psicóticas, alguma coisa assim, né? E o que ele diz lá nesse capítulo, então vocês têm que entender, isso aqui foi escrito antes das pesquisas contemporâneas, aquelas que o Wilton mencionou. Porque hoje a gente sabe que não é assim, né? Que hoje a gente tem uma literatura em psiquiatria e medicina e pesquisas, enfim, que foram feitas sobre isso, mostrando que o fenômeno da, da experiência religiosa tem como ser discriminado da experiência psicótica e que existem, ou da experiência assim, patológica, né? E que existem, é claro que algumas das experiências religiosas são experiências de dissociação psíquica, que a pessoa fica dividida, né? Mas existem tipos de dissociação psicológica em que a pessoa fica dividida, em que não são patológicos, e tem alguns que são patológicos. E os psiquiatras hoje têm critérios assim para discriminar isso. Isso foi material que a literatura lá que o Wilton mencionou se eu não me engano, na última aula que ele deu. Então, esse livro do William James foi escrito bem antes disso, né? Porque essas pesquisas que o Wilton mencionou são pesquisas recentes. Então, o que o William James tem a dizer sobre isso? O que ele diz é o seguinte: olha, é verdade que algumas das pessoas que têm experiências religiosas são malucas. Mas isso não significa que o conteúdo dessas experiências, mesmo que essas pessoas que tenham experiências religiosas sejam todas malucas, isso não significa que o conteúdo dessas experiências deve ser desprezado. A gente não pode, o que ele diz é que a gente não pode avaliar o conteúdo de uma experiência, ou qualquer conteúdo, em razão do modo pelo qual ele foi produzido. Então, por exemplo, ele diz assim, muitos cientistas são também malucos, esquizofrênicos. Vocês devem ter visto aquele filme recente da vida do John Nash, ou Robert Nash, o matemático aquele que se chama Uma Mente Brilhante.
é o da história do matemático que desenvolveu as teorias de jogos, ganhou, enfim, prêmios. Eu não lembro agora se ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas enfim, é um matemático bem conhecido, muito importante. E ele era esquizofrênico. E a gente tem também, então, quando os outros matemáticos avaliam as teorias, os teoremas, né, que ele provou, eles desconsideram assim a personalidade e a vida subjetiva daquele matemático. Eles prestam atenção só no conteúdo. E a mesma coisa quando a gente, por exemplo, quando os críticos de arte, por exemplo, avaliam a obra de Van Gogh, né, eles consideram o fato de que Van Gogh tinha perturbações mentais. E a mesma coisa quando a gente lê os críticos literários, por exemplo, leem a obra de Dostoiévski, que é, enfim, um dos maiores escritores aí de todos os tempos, mas que provavelmente tinha esquizofrenia, não, epilepsia ou talvez outros distúrbios. Então, há muitos casos de cientistas e artistas que foram mentalmente desequilibrados. E, no entanto, a obra dessas pessoas é avaliada e a revelia, né, desses fatos que nós sabemos a respeito da vida mental desses indivíduos. Aí o William James diz assim, bom, por que no caso das experiências religiosas a gente deveria levar em desconsiderar o conteúdo dessas experiências, do que essas pessoas estão dizendo, apenas pelo fato de que elas são desequilibradas? Então ele diz que esse é que a gente não pode fazer isso, né? Que pode haver algo de valioso ali que, que merece ser considerado que não tem relação, assim, o valor do conteúdo ali que está sendo apresentado não depende do modo como ele foi produzido. Então, esse é o argumento que ele apresenta ali nesse primeiro capítulo. Um capítulo assim, bem assim, interessante, né, para essas discussões sobre saúde mental e experiências religiosas. Então, ele diz assim, eu vou levar em consideração apenas o conteúdo e vamos ver o que a gente pode extrair disso. Né? Como se faz com obras de arte, com teorias científicas. Vamos ver. E aí eles o que eu vou fazer nesse livro aqui é coletar, relatar, transcrever um grande número de experiências religiosas. A maior parte do livro constitui assim de transcrições de relatos de experiências religiosas. E aí ele faz uma espécie de catalogação dessas experiências religiosas. Quais são os tipos, como é que elas surgem. E no final ele extrai algumas consequências assim filosóficas disso. Tá? Então, um primeiro tipo de experiência religiosa que ele relata é o que ele chama de experiência da realidade do invisível. Isso é uma experiência muito comum. Muitas pessoas têm isso em todas as tradições religiosas, em todas as culturas, em todas as épocas. A gente tem relatos de pessoas que têm experiências de uma realidade que é invisível. Então, os casos assim mais assim explícitos disso, né? São casos assim de pessoas que têm visões ou pessoas assim que veem espíritos ou que veem fantasmas ou que têm uma visão assim de algo indescritível, uma experiência mística, né? Mas isso também acontece de maneira mais prosaica e provavelmente aconteceu com vocês também, acontece com todos nós. Então ele dá exemplos assim dessas ocorrências mais prosaicas quando a gente está, por exemplo, num ambiente da natureza, por exemplo, ou a gente está caminhando numa floresta, ou a gente está conversando com uma outra pessoa, ou a gente visita uma cidade pela primeira vez e a gente tem a sensação de que tem algo mais ali, de que a gente sente que aquela realidade que a gente está vendo contém, digamos assim, uma camada oculta. Né? E essa camada oculta, ela pode ser às vezes descrita em termos assim estéticos, ou a pessoa se sente, ou pode ser descrita às vezes em termos religiosos, né? A pessoa diz assim que sentiu a presença de Deus, ou sentiu uma paz, ou sentiu como se ela não estivesse sozinha, ou a pessoa diz assim que se sentiu acolhida naquele lugar, ou ela ela
por exemplo, assim, a pessoa está muito envolvida, por exemplo, está envolvida amorosamente com uma outra pessoa, ou tem uma amizade muito profunda com outra pessoa, e ela sente que aquela amizade, aquele relacionamento tem uma camada oculta que vai além daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo experimentado fisicamente. Então, tudo isso são experiências, né, de uma realidade que é invisível. A gente tem a experiência da realidade visível, os sons que a gente escuta, as imagens que a gente vê, assim por diante, as coisas que a gente toca, mas às vezes a gente tem a sensação de que tem algo mais ali. E aí ele dá vários exemplos, assim, relatos desse tipo de experiência. Então, esse é o primeiro tipo de experiência religiosa que o William James introduz. Ele fala ainda algumas outras coisas, né? E depois mais adiante ele dá outros exemplos assim de experiências de conversão, experiências de santidade, experiências místicas. Mas o que o que eu selecionei para a gente ver essa semana foram as conferências 4, 5, 6 e 7 que falam do que ele chama de a religião do equilíbrio mental e a religiosidade da alma enferma. Então, o William James contrasta dois tipos psicológicos. Ele diz que as pessoas têm psicologias ou predisposições todos nós temos predisposições psicológicas que são únicas, né? Enfim, isso se manifesta nos nossos comportamentos, nas nossas preferências, naquilo que nos atrai ou não nos atrai. Nós não somos todos atraídos pelas mesmas coisas, nós não temos todos os mesmos interesses, nós não temos todos os mesmos gostos. E o William James diz que isso também acontece no que diz respeito a uma espécie de sensação ou sentimento inato ou uma predisposição para felicidade ou infelicidade. Tem algumas pessoas, ele escreveu, em que a felicidade, em algumas pessoas, a felicidade é congênita e irrevogável. Então essas são pessoas que têm uma predisposição muito grande para a felicidade, parece que elas estão sempre felizes, né? Parece que mesmo quando acontecem coisas ruins para ela, coisa que para a maioria das pessoas, para muitas pessoas seriam ruins e que as deixariam tristes, essas pessoas põem isso de lado. Elas redescrevem isso que aconteceu em termos otimistas ou em termos assim harmoniosos, né? Não, então mesmo isso que aconteceu foi para o nosso bem, ou para o meu bem, ou para o bem de todos, ou para o teu bem, ou, né? Ou o que a gente pode aprender com isso, né? Uma crise, uma oportunidade, coisas assim. Então isso é um fato, né? Isso pode ser, hoje em dia se usam, os psicólogos têm testes, que eles usam questionários, né? Que eles aplicam assim, né, a pessoas que podem medir, tem escalas de felicidade, escalas de satisfação com a própria vida, escalas do sentimento assim de realização. E tem algumas pessoas que sistematicamente pontuam mais alto nessas escalas, e outras que sistematicamente pontuam mais baixo, independente da condição de vida delas. Então, isso pode acontecer. Uma pessoa que é presidiária, por exemplo, né, que está há 20 anos na cadeia, pode ter uma pontuação alta nisso. Uma pessoa que é doente, que tem uma doença debilitante, que é muito pobre, ou que está desempregado, ou que está passando por dificuldades, ela pode pontuar alto nessas escalas também. E outras pessoas que são saudáveis e ricas e até bem-sucedidas podem ter uma pontuação muito baixa. Então isso é curioso, é um fato assim subjetivo, né? Então, não, não, claro que tem uma certa correlação entre os eventos assim externos da nossa vida, né? Se sei lá, tu ganha na loteria ou se tu sofre um acidente de carro, coisas assim, eles impactam o nosso grau de felicidade, mas esse impacto tende a ser curto. Ele dura de 3 a 6 meses, em geral, né? Essas pesquisas mais recentes indicam isso. Não da época do William James. Na época do William James não tinha pesquisa sobre isso.
Mas hoje tem, e o que os psicólogos hoje tendem a dizer é que dura de 3 a 6 meses. Então, se tu ganha na loteria, ou se tu quebra as pernas, né, sofre um acidente de carro, fica paralítico, por exemplo, o teu grau de felicidade ou infelicidade vai variar muito nos primeiros 3 a 6 meses, mas em seguida tu já vai voltar ao grau de felicidade ou infelicidade que tu tinha com a tua própria vida antes daquele evento, ganhar na loteria ou se tornar paralítico. E vocês podem reparar isso provavelmente vocês já devem ter reparado isso com vocês. Se vocês têm, por exemplo, assim, tem um objeto que vocês querem muito, um computador novo, um carro novo, um celular novo, sei lá, o que vocês desejam. E reparem o que vai acontecer nos meses seguintes ao que vocês conseguirem isso. Os primeiros 3 meses vocês vão estar muito felizes. Mas nos 3 meses seguintes, a felicidade de vocês vai tender a voltar ao normal, que é naquele período em que vocês não tinham isso. E depois de um ano vai estar tudo igual. Aquele computador novo que vocês ganharam, compraram, o carro novo, ou celular, ou seja lá o que for, vai ser como se fosse uma coisa assim do passado já. E a mesma coisa acontece com os eventos negativos. Quando acontece um evento negativo na vida da gente, que nos deixa muito triste, essa tristeza perdura de 3 a 6 meses e depois tende o nosso grau de tristeza, infelicidade, realização, sentimentos de realização, tende a voltar aos níveis em que estavam antes daquele evento. Então existem essas diferenças psicológicas, tá? Entre as pessoas. E o que o William James diz nessas conferências 4, 5, 6 e 7 é que as pessoas que tendem a ser mais congenitamente felizes, elas tendem a exercer ou tendem a praticar um tipo de religiosidade que é o que ele chama de religiosidade do equilíbrio mental, ou também pode ser traduzido como da mente saudável, da mente sã. A religião da mente sã. E é um tipo de religiosidade diferente da religiosidade das pessoas que tendem a ser mais tristes ou mais pessimistas, que tende a ser uma realidade das almas enfermas, uma realidade, digamos assim, que exige uma espécie de intervenção ou salvação, né? Então, como é que são esses dois tipos assim básicos assim, de religiosidade? Bom, aqui tem uma citação aqui do William, uma passagem, um trecho do livro que eu gostaria de destacar, porque eu considero essa passagem aqui muito uma observação super perspicaz que o William James faz. Ele escreveu o seguinte: a felicidade, como todos os outros estados emocionais, é cega e insensível aos fatos contrários dados a ela como a arma instintiva para se proteger de uma possível perturbação. Quando a felicidade impera realmente, quer dizer, quando a gente está realmente feliz, a ideia do mal já não pode lograr sentido de realidade. Então, quando a gente está muito feliz, nenhuma é como se a maldade não existisse para nós. É isso que ele está dizendo aqui. A ideia do mal já não pode lograr sentido real. É como se toda a maldade fosse irreal. Quando a gente está muito feliz, a gente não vê maldade no mundo ou nos outros. Como a ideia do bem não pode obtê-lo quando impera a melancolia. Quando a gente está melancólico ou triste, a gente não vê bondade nas outras pessoas, a gente não vê bondade no mundo, a gente acha que tudo está ruim, né? Então a nossa percepção do mundo tende a ser, em parte, ser uma projeção, né, dos nossos estados interiores. É isso que ele está dizendo aqui. Para o homem ativamente feliz, ele escreveu, seja qual for a causa da felicidade, o mal não pode ser criado naquele momento, naquele lugar. Então, é a mesma coisa com os problemas, né? Se a gente está muito feliz, parece que os problemas vão embora. A gente está super, super feliz. No dia anterior, né, a gente estava triste, não sei o que, o mundo estava cheio de problemas ao redor. Aquelas mesmas coisas que pareciam problemáticas ou maldosas no mundo ao nosso redor continuam ali. Só que se agora eu estou feliz, aquilo lá se torna irrelevante, é como se não existisse mais. Então, a nossa percepção,
o mundo não mudou, o que mudou foi os nossos estados interiores, né? Então, o que acontece com uma pessoa que é congenitamente feliz, que ela está quase sempre feliz? Essa pessoa tende a não ver maldade nem problemas no mundo. E a pessoa que é congenitamente triste ou melancólica, ela tende a achar que tudo é problemático, tudo é maldoso, que não existe assim perfeição, que tudo é imperfeito, assim, que ela é impura, que ela é maldosa, que ela é imperfeita, né? Que tudo está em desarmonia, que é uma tragédia, enfim. Então, a gente tem esses dois tipos de pessoa. É claro que ele está falando aqui de tipos ideais, existe um gradiente, né? Nenhum de nós é um tipo ideal. Isso ele está falando assim, de uma idealização. Todos nós encontramos mais ou menos um certo degrau aí dessa escala de emoções e sentimentos. Mas, enfim, eu acho que não é difícil da gente perceber que tem algumas pessoas que são realmente mais felizes do que nós, em geral, e tem outras pessoas que parecem mais tristes do que nós, em geral. Vocês todos já devem ter tido experiências, né, desse tipo, e não importa o que aconteça com essas pessoas, né, pode acontecer coisas boas ou más, elas continuam sendo mais felizes, mais tristes do que nós somos. Então a gente tem o que o William James chama, o que o William James diz aqui nessas conferências, nesses capítulos, é que essas pessoas produzem tipos de religiosidade diferentes. E então ele diz aqui, bom, aqui tem uma outra passagem que eu gostaria de destacar. Ele escreveu o seguinte: a presença próxima do Espírito de Deus, diz um escritor alemão, pode ser experimentada na sua realidade, de feito, apenas experimentada. Né? A presença de Deus pode ser experimentada, não provada. E irrefutável, e a marca pela qual a existência e a proximidade do Espírito se tornam irrefutavelmente clara para os que já tiveram alguma vez a experiência é o sentimento de felicidade, totalmente incomparável, que está ligado à proximidade e é, portanto, não só um sentimento possível e de todo apropriado para experimentarmos aqui embaixo, mas também a prova melhor e mais indispensável da realidade de Deus. Então, para as pessoas que têm experiências assim religiosas, elas se sentem elevadas, né? Elas se sentem assim em paz ou harmonizadas, ou elas se sentem felizes, para usar essa palavra. E isso aparece para elas como quase uma prova, né, da existência de Deus. E nenhuma outra prova é igualmente convincente. Não existe nenhuma prova mais convincente do que essa que a gente sente subjetivamente. Que as outras são provas intelectuais, assim, que a gente pode sempre inventar uma razão para duvidar. Mas essa não, porque essa está inscrita em nós. Então, quando a gente é modificado, então, e se sente feliz, a gente tende a ver o mundo dessa maneira. E, por conseguinte, a felicidade é o ponto pelo qual toda teologia nova e eficaz deveria começar. Essa escritora que escreveu isso. E o que William James diz? O William James diz assim, olha, a gente tem muitos indícios de pessoas que parecem ser assim, né? Um exemplo que ele dá de uma pessoa que é assim, congenitamente feliz é o do poeta americano Walt Whitman. Então, a poesia dele, a poesia do Walt Whitman é uma poesia assim de louvor à natureza, de louvor aos animais, de louvor aos homens, às mulheres, enfim, de louvor a tudo, né? Tudo na natureza parece bonito e ele diz assim, todas as circunstâncias são circunstâncias assim, para a gente contemplar a beleza intrínseca e que se manifesta em todas as coisas. Né? Então aqui tem um trecho de um livro do Walt Whitman, que diz o seguinte: eu penso que poderia retornar e viver com os animais, tão plácidos e autocontidos. Eu paro e me ponho a observá-los longamente. Eles não se exaurem e gemem sobre sua condição. Eles não se deitam despertos no escuro e choram pelos seus pecados. Eles não me deixam nauseado discutindo o seu dever perante Deus. Nenhum deles é insatisfeito. Nenhum é enlouquecido pela mania de possuir coisas. Nenhum se ajoelha para o outro, nem para os que viveram há milhares de anos. Nenhum deles é respeitável ou infeliz em todo o mundo.
Então, ele tem assim, isso tem muito assim recorrente, né, nos poemas do Walt Whitman, uma espécie de reverência pela natureza, né, pelos animais, pelas plantas, pelas paisagens, mas também pelas pessoas. E então o William James acha que o Walt Whitman ilustra bem esse sentimento assim da felicidade congênita, e ele então descreve um tipo de religiosidade que é mais comum nas religiões orientais, por exemplo, o taoísmo, né, o Tao Te Ching, exemplifica bem esse tipo de religiosidade, em que é como se o mundo já fosse perfeito. E a razão pela qual às vezes a gente vê imperfeições, desarmonias, maldade ou problemas no mundo é porque a nossa percepção do mundo está inadequada. Mas o mundo mesmo já é suficientemente harmônico. A presença de Deus perpassa o mundo inteiro e perpassa nós mesmos também. Então, se vocês forem ler, então, no Tao Te Ching, a gente tem isso. Não sei se vocês conhecem aquele escritor hindu Yogananda, que escreveu a autobiografia do Yin Yogi. Ele também manifesta esse tipo de religiosidade. E a gente encontra isso também, embora isso seja menos comum nas tradições cristãs, a gente encontra isso no interior do cristianismo, por exemplo, com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, né, os relatos que a gente tem dele são também desse tipo aqui, uma pessoa que louvava a natureza, louvava os problemas, louvava a pobreza, louvava os astros, as plantas, enfim, cantava sim a presença reconhecia a presença de Deus em toda parte, mesmo que para outras pessoas aquela realidade fosse ruim ou malvada ou imperfeita. Ele não via as coisas dessa maneira. Então, a gente tem assim um tipo de religiosidade que que não exige de ninguém nenhuma salvação. A gente já é o mundo e nós já somos perfeitos. A presença de Deus já está em nossos corações e em nossas consciências, por assim dizer, né, se quiser esse vocabulário cristão. E não é necessário nenhuma intervenção divina ou salvação. Nós já somos, já estamos, digamos assim, salvos, já fomos acolhidos por Deus. E então esse é um tipo de religiosidade. Por outro lado, as pessoas que têm o que o William James chama de uma alma enferma, as pessoas que são congenitamente melancólicas ou tristes ou infelizes, para elas, nada que a gente possa fazer é suficiente para tirá-las, né, tirar nós, os outros e o próprio mundo desses problemas, dessas desarmonias e dessas maldades. Existe um aspecto nosso que é caído, que é pecador, que é desarmônico, que é viciado, que é malvado. E assim também no mundo, na natureza, nas instituições, isso está em toda parte. Então, as pessoas que têm essa predisposição tendem a produzir e a aderir a religiosidades de tipo salvacionista. É preciso nascer uma segunda vez, né? Às vezes tem alguns tipos de religião que são religiosidade dos nascidos duas vezes. A gente tem o primeiro nascimento, que é o nascimento biológico, e a gente precisa ter um renascimento espiritual. A gente precisa ser resgatado dessa situação assim essa situação caída. E só que esse resgate, essa nossa desarmonia, essa nossa maldade, essa nossa condição assim viciada, ela é tão profunda que nada do que a gente voluntariamente faça tem como nos tirar disso. Então a gente precisa de uma espécie de intervenção divina, é Deus que precisa intervir, a gente precisa de um ato, digamos assim, quase sobrenatural, talvez sobrenatural,
que nos tire dessa condição, né? Então essas são religiosidades de tipo salvacionistas. Então há uma vertente assim do cristianismo, sobretudo no protestantismo, em que isso é muito forte. Mas isso a gente encontra também no budismo, segundo William James. O budismo também é uma religião pessimista com relação ao mundo, né? No mundo a gente tem doença, morte, maldade, problemas, e a gente precisa a gente precisa superar essa condição, né? E se colocar mudar interiormente a nossa se colocar num estado de superconsciência, de nirvana, em que isso se desfaça. Então aqui tem alguns exemplos que o William James dá desse tipo de psicologia, né? Ele diz assim, o Goethe seria um exemplo, o escritor, o Goethe seria um exemplo de uma alma enferma. O Goethe escreveu: nada direi contra o curso de minha existência. No fundo, entretanto, nada mais foi do que uma sucessão de sofrimentos e trabalhos. Tá vendo? Esse aqui é um sujeito assim, enfim, vocês têm que entender, esse aqui foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele foi uma pessoa rica, bem-sucedida, reconhecida em vida como sendo um grande escritor, né? Enfim, ele recebeu todos os louvores possíveis, assim, já em vida. E ele escreveu isso aqui: nada direi contra o curso de minha existência. No fundo, entretanto, nada mais foi do que uma sucessão de sofrimentos e trabalhos. E posso afirmar que em todo o transcorrer de meus 75 anos não tive sequer 4 semanas de autêntico bem-estar. Isso aqui é exatamente o oposto do Walt Whitman. O Walt Whitman, quando a gente lê as obras dele, assim, parece que toda a vida dele foi um transcorrer de autêntico bem-estar. O Goethe é o contrário. É sempre o perpétuo rolar de uma rocha que precisa ser erguida de novo para todo sempre. Aqui ele está evocando o mito de Sísifo, né? Outra figura, outra pessoa que tem assim as características de uma alma enferma é Martinho Lutero, né? Então aqui que tem uma citação do que incluída no livro do William James. Lutero disse: estou profundamente cansado da vida. Rezo ao Senhor para que venha logo e me leve daqui. Que venha, sobretudo, com seu juízo final. Esticarei o pescoço, o trovão estrugirá e poderei descansar. Desse jeito. Né? Para ele, a vida de novo, a vida é uma sucessão de sofrimentos, parece, né? É bem ao contrário, né, de São Francisco, de Walt Whitman ou de Yogananda. Outro exemplo, o escritor Robert Stevenson. Escreveu o seguinte: existe com efeito um elemento no destino humano que nem a própria cegueira contesta. Seja o que for que nos incumbe fazer, não estamos destinados ao sucesso. O malogro é o destino que nos foi atribuído. O malogro é o destino que nos foi atribuído. Estamos destinados ao insucesso, né? Ao fracasso. Então, isso aqui é o que o William James está dizendo, assim, tem pessoas que são assim, né? E, na verdade, todos nós temos um pouco dos dois, mas mais de um do que do outro, né? A gente está sempre, enfim. E o William James, então, diz, olha, a gente tem duas religiões, assim, grandes tradições religiosas, o budismo e o cristianismo, em que predomina esse sentimento, né, da alma enferma. E embora hajam vertentes no interior do budismo e no interior do cristianismo que não sejam assim. E a mesma coisa ao contrário, no taoísmo e no hinduísmo parece que tem o contrário, mas também tem vertentes assim pessimistas no interior dessas tradições. Ele escreveu aqui: as religiões mais completas do mundo parecem ser aquelas em que os elementos pessimistas estão mais bem desenvolvidos. Delas, o budismo naturalmente e o cristianismo representam nesse sentido as que melhor conhecemos. São essencialmente religiões de libertação. Então essa ideia de libertação, ele é um produto desse pensamento, né, pessimista.
que eu preciso ser libertado. Se eu preciso libertar é porque eu estou preso, né? Então isso a gente não vê manifestações nesse sentido, assim, em São Francisco, ou no taoísmo, ou no Yogananda, no hinduísmo, né? Então tem provavelmente uma necessidade de libertação, porque a gente não está, a gente já é livre, nós já somos livres. A gente tem que mudar a nossa percepção apenas. Mas na, mas então há muitas vertentes religiosas em que parecem pregar a necessidade de uma libertação, de uma salvação. O homem precisa morrer para uma vida irreal, a fim de nascer para a vida real. Ele diz na conferência. Aí ele fala aqui da conferência seguinte. Um, então, então é isso. A gente tem aqui a apresentação de tipos psicológicos, né? E como esses tipos psicológicos experimentam de maneiras diferentes a religiosidade. Então, tem experiências religiosas de tipos diferentes, percebem o mundo. A gente não tem. O que o William James está dizendo é que a gente não tem uma visão de mundo, a gente tem várias visões de mundo religiosas. A gente tem vários tipos de experiências religiosas e elas podem ser muito diferentes umas das outras, né? Então, aqui ele está dando um exemplo desse tipo de diferença. Então, eu vou encerrar por aqui essa videoaula e a gente continua discutindo esses pontos na aula síncrona de terça-feira.